Amigos queridos, mergulhados neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, e envolvidos nesta natureza tão harmoniosa que nos acolhe, convidamos a todos a buscarmos Jesus em nossas vidas e sentir a sua presença manifestada em seu Evangelho de amor. Esse roteiro iluminativo que nos convida todos os dias a sermos espíritos amorosos, doadores, fraternos e por isso felizes. Jesus amado, cubra com sua vibração misericordiosa a todos os nossos irmãos em humanidade que se encontram nesse tempo de conflitos, para que se pacifiquem e lhes seja dado sentir na acústica da alma que somos filhos de um mesmo Pai, irmãos em humanidade, que seguiremos juntos até o fim dos tempos, porque nenhuma das ovelhas se perderão do aprisco de Jesus. Estejamos serenos, pacificados e confiantes, dando a nossa mínima parcela de contribuição ao mundo em que vivemos, e que nosso mundo íntimo seja iluminado pelos clarões da caridade, pelo fortalecimento da nossa fé. Assim, amigos queridos, agradecidos pela presença honrada dos benfeitores, responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E dentro da virtude da misericórdia é que existe o perdão. O perdão não está em tempo algum dissociado da misericórdia, tampouco da indulgência. Então, esse item que nós estamos, o sacrifício mais agradável a Deus, diz assim: ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. É preciso ter reparado. E é isto que é o conceito que nós estamos dizendo, que nós precisamos refletir sobre como eu vou retirar de mim o mal que eu te faço. Como eu vou me perdoar do mal que eu cometo. E, ao que Jesus disse, ide primeiro se reconciliar e volte de coração limpo. Esse é o ensinamento que é importante nós dizermos assim, olha, quando eu me reconcilio com o meu desafeto, eu estou me perdoando. Porque eu estou construindo com ele
sentimentos que eu não possuía por esse espírito. E ao construir esse novo sentimento, esse sentimento reorganiza energeticamente essas referências doentes que eu trago comigo e que me predispõem a magoar as pessoas, a ferir, a humilhar, enfim, todas as nossas mazelas. Essa é a dinâmica. Ontem nós falamos de Judas, dizendo que Judas, tendo cometido um suicídio, tendo, entre mil aspas, traído Jesus, ele fez pensando fazer o bem. Ele fez por muito amar, mas o modelo de reino que ele trazia no seu coração era o modelo do poder dos homens. E foi com esta referência do modelo do poder dos homens que ele se equivocou. E enquanto se debatia nas primeiras horas daquele ato difícil, Jesus, antes de retornar ao mundo espiritual, antes mesmo de se apresentar perante as mulheres que foram ver o seu túmulo vazio, ele foi ter com Judas, como nós falamos ontem. Ele foi ter com Judas para amá-lo, para derramar o seu amor por ele. E se debatia Judas perante o quê? Perante as suas culpas. E Jesus não disse a Judas: Judas, eu te perdoo. Não disse, porque Jesus não estava magoado nem ofendido. Jesus o convidou a se perdoar. Olha que interessante. E o que fez Judas para se perdoar? Ele atravessou séculos de experiências sacrificiais, redentoras. Esse é o auto-perdão. Porque nem adianta você me perdoar, isso me conforta, mas não resolve o mal que eu trago comigo. Não resolve. Você me perdoou, mas eu, sob esse aspecto, ainda não estou limpa. Não retirei de mim a predisposição mórbida que eu trago comigo. Então, é bem complexa essa dinâmica, e a gente trouxe para complementar esse tema do livro O Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, o melhor para nós. O que foi o melhor para Judas? O melhor para Judas foi ter reencarnações produtivas sacrificiais. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Não é nenhuma agressividade, é uma atitude desagradável apenas, né? É importante esquecer. Ontem, esses dias, nem lembro qual, nós falamos que perdoar não é esquecer. Porque perdão não está relacionado à memória. Esquecer é um ato da memória. Lembrar ou esquecer. Perdoar está relacionado a sentimento. Eu posso nunca esquecer de uma situação muito traumática, mas não ter nessa situação nenhum sentimento ruim. Eu não preciso esquecer. Eu preciso transformar o campo de imantação dessa memória sofrida. Porque a memória é do espírito, é indelével, é o patrimônio nosso. Então, ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias.
né? Nós não temos muitos parâmetros. O parâmetro que nós temos é uma autorreferência. É aquilo que não é parecido com o que eu penso pode não ser um bem, mas isso também é equívoco. Não é tão simples nós olharmos o outro para percebê-lo, porque só se nossos olhos fossem bons. Se seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Se os nossos olhos forem bons, é porque eu já fui ter com o adversário e já me reconciliei, aí eu volto com o coração limpo. E voltando com o coração limpo, eu tenho a oferenda de te perceber com o olhar lúcido da verdade. Então, aquele que a nosso ver nos terá ferido, estaria varando o esfogueado obstáculo quando nos deu a impressão disso. Olha só que interessante, né, Emmanuel? O outro me agrediu, mas é uma interpretação que eu faço que ele me agrediu. Porque eu posso fazer a interpretação de que ele estava esfogueado, que ele estava obsediado, que ele estava perturbado. Ou que ele fez porque a intenção dele fosse essa. Né? Nos deu a impressão disso, é uma interpretação. E em superando semelhante empeço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos. Que a gente fala que a agressão de alguém respinga em nós, né? Mas quem está esfogueado por esse tumulto íntimo é aquela pessoa. E eu posso receber os respingos e não me contaminar de furor íntimo para o revide, para a vingança. Então, e em superando semelhante empeço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos, transformando-se-nos muito mais em credor de apoio que em devedor de atenção. É muito importante a gente entender isso, né? O quanto nós permitimos sermos ofendidos. Por isso que nos sentimos magoados. Como será que nós nos permitimos ser ofendidos? Quando o outro tem uma agressão para comigo, ele encontra ressonância em mim. Ele encontra referência igual à agressão dele. Ele encontra um pontinho vígil ainda do mal. Mesmo que 90% tenha sido superado, tem uma, vamos chamar de referência, é um pontinho lá, que está desativado o pontinho. Mas se você vem com a sua carga emocional, você ativa, eu permito ativar em mim o pontinho, que ainda não está resolvido. E aciona um conteúdo proporcional à referência, obviamente. Então, a ofensa é uma permissão que eu dou ao outro de chegar em mim como um mal. Porque se nós fôssemos compassivos e indulgentes e o outro reagisse dessa forma, encontraria uma barreira que arrefece o impulso, que rebate aquela carga, que neutraliza aquela energia para que a pessoa possa acalmar-se. Porque quando alguém vem muito enfurecido, nós aumentamos o furor do outro porque acolhemos aquela agressividade, na anuência, na permissão. Agora, se ele vem com aquela carga toda e eu tenho uma vibração que o acalma, fizemos o bem para ele e não permitimos que o mal chegasse a nós. Não é que a gente não vai sentir nenhum desconforto, porque a harmonia do ambiente quebra verdadeiramente. Nós vamos ficar imantados daquelas vibrações por um tempo, mas elas vão saindo de nós, vão sendo eliminadas. Mas nessa questão do auto-perdão, chegará um ponto em que nós já podemos fazer isso com o outro. Pense numa criança pequena, não é assim que todos nós fazemos em casa?
Uma criança pequena, ela está ali fazendo as traquinagens, fazendo as artes, às vezes entra numa birra, às vezes ela entra num choro, ela fica manifestando a sua raiva. O que a gente faz com a criança? Abraça ela. Com o nosso amor ela calma na hora. Do que se ela receber um castigo, uma corrigenda, isso e aquilo, vai potencializar, porque ela já está com raiva, eu derrubo a minha raiva sobre ela e aquilo vai ficando uma situação muito triste. Porque muitas crianças chegam para nós com 5 anos e falam, eu quero trocar de mãe. Mas por que você quer trocar de mãe? Porque a minha mãe faz isso, isso, isso. E relata uma lista de situações que ela se sente muito oprimida, agressiva. Então, assim como uma criança, nós somos crianças espirituais para os espíritos superiores. E quando nosso furor íntimo se agrava, nós precisamos encontrar alguém que arrefeça a nossa vibração, que nos acalme com as suas construções, não é com palavras, com as suas construções, né? Então, que isso é o melhor para nós, né? Então, à vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio e que nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Porque é uma forma de indulgência você ter uma vibração que acalma o outro, que pacifica o outro, que equilibra o outro. É uma forma de perdão, é uma forma de não se sentir ofendido e nem magoado por aqueles que nos cercam, né? Então vamos refletir. Bom dia, amigos. Nas últimas dias, semanas até, o tema tem sido o perdão. Dentro do capítulo da misericórdia, essa tem sido onde a gente tem mergulhado o pensamento para tentar compreender melhor em nós o que seja isso. O perdão em relação ao outro, o auto-perdão e essas derivações, que realmente é um tema importante, porque sem ele, né, fica difícil o espírito avançar. E no Evangelho, um trecho que a Célia tem já trazido de maneira recorrente para nós, a gente fica sob a impressão que Jesus fala e os Espíritos esclarecem que reconciliar e perdão são a mesma coisa, né? É o mesmo movimento do Espírito. Por quê? Que em outro local Jesus fala que a gente precisa perdoar porque nós constantemente precisamos, entre aspas, do perdão de Deus. Porque, como a Célia esclareceu, Deus não vai se sentir ofendido para nos perdoar, nesse entendimento do que seja perdoar. Mas se a gente pudesse, ainda que de maneira limitada, avaliar como é que é entre aspas, o perdão de Deus para conosco. Quando nós nos desviamos da lei, Deus, através das próprias leis, nos oferece tudo que é necessário para nós nos aproximarmos e aderirmos à lei. Aquela mesma lei que nós infringimos. Então, todos os recursos de conhecimento que nos é possível, né? Os recursos materiais e, em especial, os espíritos com quem nós
Só com eles nós conseguiríamos nos reconciliar com a lei. Então, se a gente entender de maneira limitada que esse é o perdão de Deus para conosco, que é oferecer tudo que nos for necessário para que a gente se eduque e então chegue ao alto perdão, o que seria o perdão para conosco, por analogia, ou para com o próximo? Nós aproveitarmos tudo que nos é oferecido para nos ajustarmos com a lei. E para o próximo, porque aí vem, né, ele fala do ressentimento. E há uns dias atrás a gente trouxe um texto do Emmanuel que fala que ressentimento e remorso, né, que está ligado à culpa, são faces da mesma moeda, né? Quer dizer, o espírito culpado porque não cumpre o dever, portanto desvia-se da lei, se entra no campo do remorso. E o ressentido, e geralmente que ofendeu alguém ou alguma lei. E é difícil ofender uma lei sem ofender alguém. E o ressentido é aquele que se julga ofendido. E há um certo destaque no Evangelho para o ressentido, porque aquele que está nessa posição de compreensão equivocada das coisas, ele está mais sujeito a cometer mais erros do que o culpado. O ressentido é que se dispõe à vingança, o ressentido é que se dispõe a se isolar e assim por diante, a punir o mundo porque ele foi ofendido. Então, se o processo é o perdão para o outro, para nós mesmos, aproveitando o perdão de Deus, que são as oportunidades, a gente precisa, já falamos também isso, entender e aceitar que o planejamento reencarnatório é esse projeto que nos conduz a nos reconciliarmos com a lei e com o próximo. A nossa aliança com Deus é fortalecida quando a gente se reajusta, e nossa aliança com o irmão também é fortalecida quando nos reconciliamos com ele. Então, para que haja a materialização, ou a substancialização desse planejamento reencarnatório, eu preciso compreender qual ele é, qual é a temática que me traz. E se eu não conheço, e se o planejamento foi baseado nas minhas necessidades, na minha anterioridade, no fato do meu espírito que compôs a minha personalidade, se eu não compreender o que seja isso, não conheço nada de mim, é muito difícil que a coisa vá dar certo, vá atingir o propósito, o objetivo estabelecido. Então, para nós, nos conhecermos é fundamental, e é o primeiro passo, as nossas necessidades como espírito nessa existência. E também os espíritos nos trazem que no processo de nos conhecermos, um dos primeiros passos é a autoeducação. E a autoeducação aqui encarnados, não que não valha quando na erraticidade, mas para nós que a doutrina espírita fez parte do nosso planejamento reencarnatório como necessidade, é fundamental no processo de autoeducação nós nos dedicarmos, os primeiros passos da educação é o estudo metódico da doutrina espírita. Em tudo que ela nos oferta hoje, que o perdão de Deus, na forma de oportunidade, se manifesta para nós pela doutrina espírita também. E nós viemos numa época em que não só a doutrina espírita já estava codificada, complementada e agora com a evangelização de espíritos mais esclarecida ainda para nós. Isso é
a bondade, a misericórdia de Deus nos proporcionando essa oportunidade de sabermos quem somos, porque estamos aqui de verdade. Então, o estudo metódico é fundamental para isso. Em seguida, para quê? Para nos conhecendo e nos conhecendo a nossa necessidade, nós sabermos como nos reconciliarmos com o outro. Porque sempre será com o outro. Não dá para fazer processo reparador conosco mesmo. E se é fundamental nos conhecermos para sabermos quais as nossas necessidades, isso vai conduzir naturalmente a qual outro passo para reconciliar com o outro? Entendermos a necessidade do outro, que só nós podemos atender. Porque fora da caridade não há salvação, não há reparação. Não há como reparar, ser caridoso com o outro se eu não sei do que ele precisa, do que eu posso dar para ele. De verdade, como espírito. Então, para ajudar a gente no dia a dia a assim, entender essa ideia, tem um texto do Ceareiros de Volta, capítulo que se chama Caridade Real. Não tem número, mas é uma psicografia, né, do Valdo Vieira, e o espírito que se comunica chama Antônio Cardoso. E ele fala assim, se urge estudar a nós mesmos na esfera das nossas reações para sanarmos as próprias faltas, a caridade preceitua igualmente estudar a alma dos semelhantes, nas tendências que os caracterizam, para servi-los com mais segurança. E aquela regrinha, né? Não dá para fazer com o outro o que eu não fiz comigo. Não dá para entender a necessidade do outro se eu não entendo qual é a minha. Não raro, aí ele vai para a parte prática, não raro somos obrigados, em nome da fraternidade, a fazer aquilo a que não nos achamos predispostos no momento, vencendo indisposições, dores e achaques, cansaços e desconfortos. É aí que testemunhamos mais vivamente a caridade pura. Então, muitas vezes a necessidade do outro tira a gente daquela zona de conforto que nós gostaríamos, da ociosidade que a gente gostaria de estar. Ele solicita da gente coisas que naquele instante eu não gostaria de fazer, compreensões que requer de mim um esforço que eu me sinto, às vezes, estou me convencendo que eu não posso dar naquele instante. Toda essa conjunto, eu me sinto obrigado, a palavra é forte, a fazer esse movimento. Faz parte da construção do auto-perdão. A gente se obrigar a estar com o outro de coração. Quantas vezes, embora sem ânimo para conversar, torna-se preciso entabular determinado entendimento por requisição da caridade? Isso aqui, nas relações de família, quase sempre, né? Às vezes a gente se acha esgotado fisicamente e alguém tem uma demanda que precisa da gente, na nossa palavra. Ele quer conversar com a gente. E são coisas simples do dia a dia. É a oportunidade de entender a necessidade do outro e que eu posso atender aquela necessidade, saindo de mim. Porque o equívoco do passado sempre foi porque eu priorizei a mim em vez do outro. Agora, qual é o reajuste, a reparação? Priorizar o outro em vez de mim. É matemático assim, né? E matemática simples. Em quantas ocasiões, apesar da fadiga, é forçoso te entregues ainda a algum sacrifício, caminhando um pouco mais à face da caridade que assim reclama.
Quantas horas, não obstante, sem qualquer disposição íntima, serás compelido a despender em servir o próximo nisso ou naquilo, para atender a silenciosa rogativa da caridade. Às vezes a gente não está disposto, mas o movimento de educação de nós mesmos solicita que a caridade, que a gente vá lá e faça. A caridade real é essa doação de algo pessoal e único que trazemos dentro de nós e que somente nós podemos oferecer. Então, embora o texto caminhe mais, eu acho que essa é a frase que deveria muito tocar os nossos corações. Que a misericórdia de Deus proporciona a nós a oportunidade de alcançarmos o perdão de nós mesmos. Como? Oferecendo algo que nós temos e que só nós podemos oferecer ao outro. Mais justo do que isso, não dá. Mais simples do que isso, não dá. Não está pedindo algo para mim que só a Célia tem. Não, está pedindo algo que eu tenho e está pronto em mim para dar ao outro. Eu só preciso falar não para mim. E está feito. O complexo auto-perdão é assim. Entender a minha necessidade, quem eu sou, a necessidade do outro e dar ao outro, sem reservas, o que eu já tenho e que só eu posso dar naquele instante, sem adiamentos. Então, essa era a ideia para a gente refletir para hoje. Senhor Jesus, divino amigo de nossas vidas, nessa manhã iluminada, sonora de nossas existências, somos mais uma vez, Senhor, convidados a ouvir, a compreender, a introjetar em nossa intimidade essas verdades divinas que o Teu Evangelho nos traz, que o Teu Espírito nos exemplificou e que a doutrina dos Espíritos nos esclareceu. Ajuda-nos, Senhor, um tanto mais no propósito de transformarmos a nós mesmos, a essa reforma íntima do processo educativo, do progresso dos nossos espíritos, que desejamos, Senhor, mas que muitas vezes ainda, arrastados por nossos conteúdos do passado, muitas vezes vacilamos. E é aí que, Senhor, rogamos o acréscimo do Teu amor, da Tua experiência, da Tua coragem como Espírito, para nos auxiliar. Que nós possamos, Senhor, na hora das pequeninas provas, darmos o melhor que há em nós. Ofertarmos ao próximo, ao mundo, a vinha do Senhor, que já trazemos em nossa intimidade. E que muitas vezes, por ideias desvirtuadas das leis divinas, nós nos recusamos a fazer. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nós mesmos, a atuar com força, com vontade, determinando passos mais seguros e ajustados com a lei, para que possamos ainda nessa existência, Senhor, experimentar um tanto da alegria, da felicidade dos espíritos mais felizes. Permita-nos, Senhor, arquivar em nossos conteúdos essas experiências.
queremos também, Senhor, agradecer por tudo que temos, por tudo que temos recebido, pelo que somos, rogar por nossos amigos, nossos familiares, orar por aqueles que ainda não conseguimos amar e solicitar, Senhor, o Teu amparo para toda a humanidade. Nesses instantes em que nos debatemos em nossas próprias dificuldades, nos degladiamos egoísta contra orgulhosos, orgulhosos contra egoístas e vaidosos. Que nós possamos, Senhor, irmãos em humanidade, sairmos vencedores de nós mesmos, abandonando, quem sabe, ainda nessa existência, os desejos infelizes do duelo. Sê conosco, abençoa os nossos propósitos de melhoria íntima e permita-nos respirar esse ambiente elevado dos espíritos superiores. Que assim seja, Senhor Jesus.